Boa tarde, senhores, senhoras, família bugrina. Estamos aqui hoje para a apresentação do nosso novo executivo de futebol. Não tão novo assim, né? Meu amigo Rodrigo Pastana. Seja bem-vindo, que você tenha muito sucesso nessa nova etapa. Que seja muito feliz no Guarani, como sempre foi. Bem, obrigado. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Bem-vindo de volta ao Guarani. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Queria te perguntar em relação às contratações, pelas informações ao longo das últimas semanas, você estava prestando uma espécie de consultoria para o Guarani. Eu queria saber se isso procede realmente, foi conversado com você, se você até teve um contato com o Toninho Cecílio, que era o executivo de futebol até segunda-feira, queria saber se vocês conversaram, e também em relação a esses jogadores que já chegaram e foram anunciados. Eles passaram por você, foi perguntado alguma coisa, queria saber se tem a sua aprovação e como vai seguir agora as novas contratações. Obrigado. Bom, boa tarde, Matheus, boa tarde a todos. Primeiro agradecer, ao Guarani novamente pelo convite feito para que eu retornasse ao clube. Todo mundo sabe o quanto eu gosto desse clube, o quanto eu admiro esse clube e todos sabem que aqui eu já fui bastante feliz. Eu venho na expectativa de ter um retorno tão positivo quanto o último, Em 2022 nós estávamos numa situação bem parecida, com uma menor pontuação, com um maior número de com uma maior pontuação e um maior número de rodadas, mas também era uma situação bem difícil e a gente conseguiu reverter. Vim acreditando nisso, para que a gente possa reverter essa situação. E quanto à sua pergunta, Matheus, eu não tive envolvimento nenhum nas contratações anteriores, sou muito amigo do Toninho Cecílio, de vez em quando a gente até conversava sobre futebol, mas esporadicamente, falávamos também sobre o Guarani, mas nunca sobre contratações. Claro que eu, por ter a função de executivo de futebol, conheço a maioria dos jogadores que foram contratados. Inclusive, por coincidência, 2 deles trabalharam comigo, O René Santos trabalhou comigo na Série A em 2018 no Paraná Clube. E o Daniel dos Anjos, na verdade, ascendeu ao profissional comigo no Figueirense em 2011. 2013. Já faz um tempinho. Eu estou ficando velho mesmo, presidente, bem que você falou. Mas não tive envolvimento nenhum. Espero que eles venham para nos ajudar. E a gente acredita bastante que eles tenham sido contratações pontuais, afinal, quem está com essa pontuação e nessa situação realmente precisa algo ser mudado, algo ser modificado. E eu creio que essas contratações foram feitas em conjunto, tanto pelo departamento de futebol quanto pela vontade do treinador. Boa tarde, Rodrigo. Beto Toledo, do Rádio Planeta Guarani. Rodrigo, na última passagem sua, 22, 23, a sua saída foi um pouco atribulada e você deu uma declaração dizendo que não era muito inteligente naquele momento demitir o executivo de futebol às vésperas da abertura da janela. E, novamente, a história se repete. Ou seja, o Guarani demitiu um executivo de futebol e te recontrata. Eu queria saber primeiro o que mudou de lá para cá, qual foi a sua motivação para ter passado por cima dessa situação, e se essa situação de ter demitido, se isso pode influenciar a saída do Toninho Cecílio e a sua chegada em cima na data de abertura da janela, se isso pode de alguma maneira influenciar o seu trabalho negativamente. Vamos lá, a primeira pergunta, é claro que qualquer mudança gera algum tipo de conflito. Ela às vezes gera sim algo positivo, mas em algumas vezes não é nada positivo, e volto a afirmar isso. Quanto à mudança de motivação de eu ter agora aceitado o convite do presidente, foi claro pelo término de um compromisso que eu tinha, assumido com o São Carlense. Esse compromisso se encerrou no mês passado e agora sim eu tinha total liberdade para aceitar o convite daqui. Não achava sincero da minha parte romper um contrato que eu tinha anteriormente e agora sim eu poderia voltar.
Pastana, boa tarde. Sou Victor Freitas, Bugricast. Bem-vindo de volta. O Beto falou um pouco da sua saída. Na sua saída, você também disse que a razão do seu desligamento foi o embate com o Ricardo Moisés, né? Você deu essas declarações aí em algumas rádios e falou também que se sentia atraído pelo clube. Recentemente, circularam informações não confirmadas pelo Conselho de Administração que o cargo do Ricardo Moisés foi extinto. Teoricamente, ele não trabalha mais no clube. Isso fez alguma diferença para você aceitar voltar para o Guarani? Não, eu acho que assim, nós profissionais, a gente não pode ser mais importante do que o clube nunca. As questões passadas, elas foram resolvidas, pelo menos comigo tá tudo resolvido, e eu vim aqui para ajudar o Guarani a realmente sair de uma situação muito desconfortável. Tenho certeza que o clube confia em mim para que isso seja feito por uma segunda vez ou por uma terceira, porque quando eu estive aqui também em 2016 a situação não era boa na Série C. Então, assim, eu espero que as coisas corram realmente para um lado positivo e a gente possa, todo mundo, se unir em prol de um objetivo só, que é tirar o Guarani da zona de rebaixamento. Pastor, boa tarde. Diego Alves, do IPTV. Você já esclareceu que as contratações que foram anunciadas não passaram por você, essas primeiras que o Guarani já anunciou. A partir de agora, né, com a janela aberta, já da sua parte, já tem definido assim, quais são os alvos a serem buscados, posições, o que você deve apresentar junto ao restante do departamento de futebol do Guarani nesta janela de transferências, e sucesso para você nessa passagem ao clube. Obrigado, muito boa a sua pergunta, só que assim, eu estou há menos de 24 horas no clube, então assim, ainda é muito cedo para eu respondê-la, você me desculpa, mas pelo que eu tenho visto aí da Série B e principalmente dos jogos do Guarani, eu creio que ainda há lacunas, ainda há espaço para a gente aproveitar boas oportunidades do mercado, sim, mas eu também não acho que esse time deveria ter a pontuação que tem. Eu não acredito que uma equipe que tenha essa qualidade esteja com essa pontuação. Acho que houveram equívocos por parte de todos, não tem um só culpado, mas é claro que é muita mudança de treinador, muita mudança de jogadores, muita mudança de metodologia. E tudo isso tem um preço. O preço nós estamos pagando. Espero que daqui para frente a gente tente um caminho de estabilidade para que o Guarani volte a vencer. Oi, Pastana, boa tarde. Camila Godoy, da Rádio Brasil. São duas perguntas. O que vai ser feito de diferente? A gente está sempre vindo aqui falando, então sim. O que você chega para fazer de diferente agora no Guarani e o que a torcida pode esperar dessa situação muito delicada que o clube se encontra, o que vai ser feito de diferente e também para que o torcedor acredite que é possível sair dessa situação. Olha, te respondendo claramente, Cláudia, e aí pode parecer até meio presunção minha, mas as gestões são diferentes. Eu já peguei muitos clubes nessa situação. E o Guarani eu conheço como a minha casa. Então, assim, eu acho que o que é diferente sou eu. Eu sou diferente. Eu tenho uma gestão diferente para o Guarani. Eu conheço muito bem o Guarani. Eu conheço muito bem a minha casa. Então, assim, o que vai ser feito diferente vai ser feito diferente do que foi até agora. Isso é com certeza. Eu vou tentar aplicar aquilo que eu já apliquei em outros clubes, aquilo que eu apliquei em 2016, aquilo que eu apliquei em 2022. Pelo que eu vi, não foi o que foi aplicado até agora, mas quem sou eu para ter também essa capacidade de julgar o trabalho dos outros? Eu acho que todo mundo tentou fazer da melhor forma possível, ninguém chega num clube para fazer coisa errada ou para gostar de perder, e eu acho que foi essa a intenção tanto dos profissionais que estiveram no meu lugar e também dos treinadores que aqui estiveram. O desejo de nenhum deles era que o Guarani estivesse nessa condição. Tenho certeza que todo mundo veio aqui para tentar acertar. Infelizmente,
às vezes as coisas não dão liga. O Muricy Ramalho falava muito essa frase e é verdade. Às vezes as coisas não dão liga, a gente tem que achar onde está essa liga, porque ela está aqui dentro, a gente sabe que tem jogadores de qualidade, a gente sabe que tem jogadores que já enfrentaram piores situações e se saíram muito bem. Eu acredito que nós temos um caminho aí a percorrer e achar onde isso se perdeu, onde houve esse desencontro, que é a nossa missão. Você disse que chegou faz 24 horas, mas eu queria saber se você já identificou. Vinícius Abarca, que teve Bandeirantes, se você já identificou algum setor mais carente aqui do Guarani, né, assistindo algum jogo anterior, até porque muitos jogadores lesionados no departamento médico, se você já tem alguma prioridade em algum sistema aí do Guarani para essa janela de transferências. Não, nós tivemos uma conversa rápida hoje pela manhã, eu e o Pintado, sobre isso, mas principalmente sobre reerguer esses atletas, passar confiança, passar segurança, para que eles façam melhores partidas, para que tenham melhor performance, para que a gente pare de tomar gol. Eu acho que o principal é pontuar. Não adianta a gente ter uma conta na cabeça, como muitos de vocês até fazem, e é o trabalho de vocês, de tem que chegar a 40 pontos, a 42, a 44. Cara, ninguém tem bola de cristal, a gente tem que ir jogo a jogo, tem que procurar pontuar, procurar não perder. Eu acho que é principalmente procurar não perder, procurar ter um pouquinho mais de consistência defensiva. E quando a gente está perdendo, o setor que a gente olha mais é esse, é o defensivo. Acho que a gente tem que melhorar nisso, na organização defensiva, para que a gente pare de perder, e aí sim, com o tempo, a gente vai ganhando corpo, a gente vai ganhando segurança, vai ganhando mais manobras ofensivas, vai ganhando mais confiança, para que os resultados venham naturalmente. Assim como aconteceu em 2022, quem lembra do início da história de 2022, eu cheguei aqui, se não me engano, numa derrota para o Ituano em casa. Depois nós fomos jogar contra o CRB, empatamos. Depois viemos aqui e empatamos com o Guarani também. Com o Guarani não, com o Cruzeiro, se não me engano. E aí depois que a gente começou a ganhar. Então assim, foram uns 2 ou 3 jogos ainda, sabe, que precisava recuperar a confiança do elenco. E é isso que a gente vai tentar fazer. Pastana, boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo novamente ao Guarani. Hoje, a figura do executivo de futebol ela é extremamente valorizada, né? Os clubes anunciam o executivo de futebol como se estivesse anunciando um camisa 9, por exemplo, né? E cria-se essa expectativa também entre nomes. A é mais competente ou menos competente que B. Como você avalia esse trabalho hoje no futebol? Não é tão recente, já vem de alguns anos, mas essa figura do executivo de futebol e a importância que profissionais como você têm para o futebol brasileiro hoje em dia? De verdade, eu acho um erro gigantesco. Primeiro porque nós não somos protagonistas, não somos estrela de nada, nós estamos aqui só para liderar um processo. Podemos até sermos a pessoa que pensa e executa ou toma a decisão final, mas nem sempre somos nós que determinamos o resultado. O resultado ele só é determinado pelo trabalho mesmo. Você pode até ter convicção daquilo que você faz, mas às vezes as coisas não estão correndo bem e aí você tem que ir para uma outra linha. Enfim, esse estrelismo dos executivos eu acho um grande erro. E é um grande erro por desconhecer a função. A função do executivo não é de contratar. Infelizmente ainda se fala muito sobre isso. Porque existem pessoas na função que se vangloriam por isso também. A culpa vem da nossa parte também. Fui eu que contratei ciclano, fulano, enfim. E é um grande erro, porque o executivo nada mais é do que um colaborador. Um colaborador de processos, um colaborador assim, de ambiente. Eu acho que é isso que a gente tem que promover, que o executivo nada mais é do que uma peça dessa engrenagem.